Amigos, a gente acabou a série semana passada sobre vida na vida. Você aprendeu bastante com isso? Você está andando com alguém? Está perto de alguém? Se alguém não aprendeu, a gente começa tudo de novo a partir do domingo que vem, fala de vida na vida de novo. Mas eu acho que a gente aprendeu, isso é muito bom. E nesses dias orando, pedindo a Deus o que o Senhor queria falar. Sentei na mesa com a minha esposa esses dias e a gente começou a conversar. E aí, eu lembrei de uma coisa. Quem cresceu na igreja aqui, desde pequeno? Olha, metade da igreja, legal. Quem tinha medo do inferno? Quais eram as mães que tacavam o terror na sua infância? Fazia assim, mãe, socorro. Se você pecar, você vai para o inferno. Você lembra dessas coisas? Agora, quem lembra das pregações que falavam do céu? 2 pessoas, 3 pessoas. Quem lembra das pregações que falavam da eternidade? Mais 2. Eu acho que não está na moda, nesses dias, a gente falar dessas coisas, né? A galera quer tantas coisas para hoje, que acaba trocando o que é eterno pelo hoje. Que acaba pensando só nas coisas daqui, que gasta a sua vida com as coisas daqui e esquece que Jesus nos fez eternos. Uma vez que a gente aceita Jesus, o Espírito entra na nossa vida, nós seremos para sempre eternos, salvos. E aqueles que não receberam o Espírito serão eternamente condenados. Não está na moda falar essas coisas, mas eu queria falar sobre isso hoje, para lembrar a gente, nos lembrar que nós temos algo além do que a gente vive aqui. A gente precisa focar no alvo, focar onde a gente vai chegar, para não se perder no caminho. Quem usa GPS aqui para andar de carro? Quando você digita lá no GPS o seu destino, ele vai dar lá a rota, as melhores rotas, você escolhe uma, então você segue o GPS para chegar no destino final. Mas, se você não estiver atento ao seu destino final e nem com hora para chegar, e aquela estrada começa a ficar bonita, e aquele café no caminho você resolve dar uma parada, e aí o restaurante lá chamou atenção, e daqui a pouco o seu caminho é beira-mar, daí você para na praia, e aí pode ser que você nem chegue no seu destino. E aí você se perdeu no meio da rota. Se a gente não tiver, amigos, os nossos olhos focados na eternidade, no destino final, a gente pode se perder na rota. Então é importante a gente lembrar para onde a gente vai. O que a gente tem que fazer para chegar lá? Qual que é a rota aí que está no seu GPS? O que você colocou nesses dias? Pensa aí. Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Para onde você está indo? Essa rota está clara na sua casa, se você é casado, marido, esposa? Essa rota está clara com seus filhos? A gente está indo para cá. A nossa vida é para isso. A nossa vida não é nem aqui, nem aqui. A nossa vida é aqui. Tem coisas, filho, tem coisas, esposa, tem coisas, marido, tem coisas, namorados, influeiros, né? Tem coisas que não é para gente. Tem coisas que é, mas tem coisas que não. Está muito claro. Quando tem clareza, amigos, no propósito, quando tem clareza lá no destino final, essas coisas que a gente vai passando, elas não vão ter tanto poder de nos tirar dessa rota. Mas se não tiver clareza no destino final, qualquer boa intenção nos tira da rota. Qualquer coisa boa. E pode ser até pecado. E aí, como é que fica? Então, amigos, a gente não pode perder o destino se deslumbrando com as paisagens bonitas no caminho. Eu quero falar hoje sobre 2 parábolas, fazer um paralelo entre elas. A gente vai falar sobre o evangelho, que é dividido em 3 partes: graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Provavelmente essa pregação não acaba hoje, domingo que vem a gente continua. Mas eu quero falar da graça, que é o quê? A porta da entrada. Eu quero falar do reinado, que é o caminho. E eu quero falar da eternidade, que é o destino final. Então a gente passa essas 3 fases. Eu espero
que eu não chegue no destino final hoje, e espero que ninguém daqui chegue no destino final hoje. Ou você está querendo ir para o destino final? A gente pode orar no final do culto, pedir para Deus te levar rapidinho. Talvez funcione. Nossa, gente, era uma piada. Eu não sei fazer piada. Ninguém quer chegar no destino final tão rápido. Mas a gente não pode perder de olhar esse destino final. Amém? Está comigo? Então vamos falar da graça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai ler esse texto, verso por verso. E essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Cadê o seu Eliseu? Está aqui? Não? Elias? A gente sempre confunde o nome desses dois personagens. Quem nunca, né? Não, Eliseu não está aqui, não. Eliseu lá de Bento Gonçalves, da terra dos vinhedos. A gente vai ler essa parábola. Ele devia estar aqui hoje. Mateus capítulo 20, achou aí? O texto fala assim, ó. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Verso 5. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Verso 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Jeová treta, né? Ele podia ter feito ao contrário aqui, não dava problema nenhum. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Guarda isso. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Até aqui. Amigos, aqui a gente tem um dono de um vinhedo e ele saiu em algum determinado momento para procurar trabalhadores. E ele sai bem cedo, a Bíblia diz. Ele não falou horário. Calculo eu, 6, 7 horas da manhã. Então ele acha uma galera e fala assim: vocês querem trabalhar? Queremos. Então eu pago 1 denário pelo seu dia, beleza? Beleza, combinado, vem. Os trabalhadores chegam lá, começam a trabalhar. Daqui a pouco ele sai e vai buscar mais um pelotão. Às 9 da manhã. Diferença lá de 2, 3 horas. Vocês querem trabalhar? Aí eles falam: queremos. Ele não ajusta preço, ele fala: eu vou pagar o que é justo, beleza? Beleza. Lá foram eles. Daqui a pouco ele sai meio-dia, faz a mesma coisa. Ele sai às 3 da tarde, faz a mesma coisa. Ele sai às 5 da tarde e faz a mesma coisa. Aí esses trabalhadores estão todos juntos trabalhando no vinhedo. Dá um entardecer, que deve ser o quê? 7 horas da noite? 6 horas da noite? Porque ele fala ali que os últimos trabalharam só 1 hora, né? Das 5 às 6. Se tivesse sindicato nessa época, o que aconteceria? Aí, fala assim, Jeová treta. Porque o trabalhador, o dono, né, chamou os trabalhadores de uma ordem inversa. Por que ele não chamou do lado, o que veio por último,
e pagou, falou, mano, vai embora, tá tudo bem. Aí o outro. Todo mundo ia sair feliz, não ia? Jeová treta. Ele bota todo mundo sentado assim, ó. O que começou às 6 da manhã, o que começou às 5 da tarde. Ele começa a pagar 10. Não, daqui para cá. 10. Quando que começou a trabalhar às 5, recebeu 1 denário? Falou, não, acho que eu estou invertendo. É isso mesmo. Quando às 5 recebeu 1 denário, o cara que estava lá, que começou de manhã, falou assim, ô louco, pensou no seu entendimento. Ele prometeu 1 para mim, mas se ele pagou 1 denário para o cara que chegou às 5 da tarde, quanto ele não vai pagar para mim que cheguei às 6 da manhã? E assim, né, todos eles foram pensando. Aí o dono da vinha deu 1. Aí o cara olhou e falou, não é possível. Não, isso é injusto. Não pode ser verdade. Quem já teve esse sentimento com Deus? Quem já viu Deus fazendo o que Ele quer fazer? Prosperando quem Ele quer prosperar? Abençoando quem Ele quer abençoar? E você recebendo só uma medida e alguém recebeu 2, 3, 4, 5, 10 porções? E aí você olha para aquilo e fala, Deus, é injusto. Você nunca orou isso? Seja sincero comigo, vocês são tudo crente, pode falar a verdade. Mas olha que interessante, o senhor da vinha tinha prometido 1 denário para aquele que ele chamou. Mas ele não ficou contente com a promessa e com o que ele recebeu. Ele estava com inveja. Eita, sentimentozinho ruim, hein? Não é legal esse sentimento. Amigos, a primeira coisa que a gente precisa aprender, que o nosso Deus ele é extremamente gracioso. O que esse senhor da vinha fez é justo aos olhos humanos? Não é. A carga horária foi totalmente diferente. Quem é consumido por justiça própria vai sair indignado, vai sair revoltado. E revoltado contra quem? Contra Deus. É o pior lugar de se estar. Deus não prometeu nada diferente do que Ele entregou para aquele cara. Mas Ele pensou. Lembra que eu falei? Se guardar aquele pedaço daquele texto? No verso 10. Ele esperava receber mais. Amigos, esse é um erro que a gente não pode cair. Porque se a gente entender que Deus é gracioso, a gente vai celebrar com a conquista dos outros. A gente vai celebrar com os que se alegram, vai chorar com os que choram. Mas a inveja não vai tomar o nosso coração. Talvez em algum momento, até esse sentimento ele pode querer brotar do nosso coração. Mas o que a gente faz? Leva cativo a Jesus. E entenda que Jesus é gracioso. E Ele faz o que Ele quer. Essa parábola está gritando a graça de Deus. Essa parábola está falando assim, quem começou a Poema 2 anos atrás tem o mesmo direito de quem acabou de chegar. Sabe aquela historinha? Acabou de chegar, está sentado na janela do ônibus? Então, não vale na igreja, porque pode sentar na janela do ônibus se Deus quiser. Agora, quem está mais tempo olha para aquilo e fala, nossa, eu estou aqui há 2 anos tentando. O cara acabou de chegar, já é líder. Nossa, você viu? Ele nem dizima do centavo e Deus prosperou. Você viu como ele trata a esposa dele? Não, ele não pode ser pastor. Você consegue ver esses tipos de fala nessas situações? É você achando que pode. Mas quando a gente fala da graça do Senhor, é a gente entender que não pode. Quando a gente entende que não pode, que não deve, que não merecia nenhum denário, porque eu estava lá na praça, não fazendo nada. É isso que o texto fala. O senhor da vinha, ele encontrou pessoas que estavam desocupadas. Se eu trazer isso para a nossa realidade, pessoas desocupadas, e o senhor da vinha, Jesus, está procurando,
não é necessariamente desocupado de não estar fazendo nada, talvez é ocupado com muitas coisas. Mas lá no meio, o Senhor da vinha foi e chamou: eu tenho uma obra para você. Eu tenho um trabalho para você. Você quer? Você quer vir? Você consegue entender que nós temos esse chamado da parte do Senhor? Você consegue entender que nós não merecíamos nada disso? Então, se eu entender que Deus é um Deus extremamente gracioso e eu não mereço isso, eu vou celebrar ganhando qualquer coisa do Senhor. Eu vou aprender a ser feliz com qualquer coisa que o Senhor me der. Com o mínimo que Ele me der, eu vou ser feliz. Eu vou ser satisfeito, porque Jesus já me salvou, Ele já me limpou, Ele já está mudando o meu caráter, Ele já me deu uma família, Ele já me restaurou, Ele me deu uma igreja, Ele me deu um trabalho, Ele me deu uma casa, Ele está me dando tudo. Ele é um bom Pai. E se eu entendo que Deus é um bom Pai, eu sou feliz com tudo que o Pai dá. Vamos lá, finge que você está entendendo. Amém, viu? Finge que você está entendendo, estou brincando. Então se livra da justiça própria, se livra do orgulho, em nome de Jesus. Se livra dessas coisas para não se achar no direito. Quando a gente se acha no direito, amigos, a gente acaba sendo daquela classe lá de fariseus que entendem tudo da lei, mas vivem pouco. Que recitam versículos bíblicos, mas acabam não vivendo quase nenhum. E aí começa a ser tomado por inveja e por outros sentimentos. Isso não é legal. É bom você entender que Jesus é gracioso. E normalmente quando Ele encontra um coração que sabe que não é, que sabe que não pode, desesperado por sair daquele lugar, Ele é super gracioso. E tira essa pessoa de lá e normalmente Ele faz assim, ó, evidencia essa pessoa. Para quê? Para essa pessoa se achar alguma coisa? Não. Para o poder dele ser evidenciado, para ele mostrar quem ele é, a transformação que ele faz com quem quer ser transformado, com quem sabe que não pode sozinho. De qual lado você está, galera? Pensa aí. Essa é a graça de Jesus. Alguém merecia estar aqui? Ninguém. O contraponto disso é que no final dessa parte da graça, todo mundo pode achar que pode fazer o que quer. E Jesus é bom. Ah, então pastor, tá tudo bem, eu vou chegar às 18h15 no culto que vem, porque se eu chego 15:06 ou chego 6:15, o salário é o mesmo, está escrito na Bíblia. Você já viu essas interpretações dessas parábolas? Então peraí, se eu viver minha vida como eu quero viver, e lá sim, os 46 do segundo tempo, eu entrego minha vida para Ele, eu vou para o céu. Tá tudo bem. Você conhece crente assim? Eu conheço alguns. Mas, cara, a gente nunca sabe quando é os 45 do segundo tempo. A gente não pode torcer uma mensagem da graça para a mensagem do reino. E aí eu já começo a falar do evangelho face reino. Eu estava falando do evangelho face graça, porta de entrada. Isso é salvação. Quem chegou por primeiro está salvo. Quem chegou no meio está salvo. Quem chegou por último está salvo. Quem vem correndo lá no final e entra ainda está salvo. Porque salvação é por crer em Jesus. Amém? Agora, ministério. Transformação da vida. Transformação de finanças. Transformação. Crescimento. Não é só graça não, irmão. Graça é o fundamento e a porta de entrada. A gente vai caminhar pela graça o resto da vida. Mas a partir de então, quando a gente fala do reino, a gente começa a falar de força. A gente começa a falar de mérito. A gente começa a falar que tem uma recompensa que a gente está atrás. Tem um alvo que a gente está mirando e tem uma recompensa para aqueles que fazem boas obras. É isso que está escrito na Bíblia. Então a porta de entrada é graça, mas muitos ficam nesse nível de graça e vivem como meninos e meninas o resto da vida. E fica brincando com um Jesus assim até o limite. Jesus não tem isso pra gente, Ele quer uma caminhada de maturidade. Então sai da porta de entrada e começa a fazer a trilha do Evangelho do Reino. Começa a ser responsável. Ah, mas Jesus é bom, Ele perdoa? Ele é bom e Ele perdoa. Mas você quer ficar na porta de entrada? Você quer ficar dependente o resto da vida e fala, perdão Deus,
Perdão, Deus. Não. Você não pode ficar nesse lugar. O Lê sempre fala, né, nosso pastor, que esses são aqueles que entram no céu e o blindex fecha na bunda, assim, fechou, ficou para fora e você só entrou. Mas no céu tem um caminho enorme para frente. O evangelho do reino. Então, cuidado. O reino não é somente graça. Quem acredita só nisso, acredita num vento de doutrina, um pedaço da doutrina. E é muito perigoso, porque daí você vê uma galera indo para um lugar de hipergraça, que então Deus veio e abominou o pecado, você pode fazer o que quiser, está salvo. Não é isso. Essa é só uma parte. A outra parte é a responsabilidade, é a resposta ao evangelho do reino. Então, a partir daqui eu falo com maduros. O reino está falando do caminho, da rota, do reinado até chegar na eternidade. Você está comigo ainda? E essa é outra parábola, Mateus capítulo 25. Mateus 25. Que legal, dá para ouvir Bíblias folheando assim, ó. Achou? Verso 14 fala assim, ó. Lembra que aquele outro texto, só um pouquinho, aquele outro texto falava do reino dos céus é como um homem, dono da vinha, lembra da história? Olha como é que começa essa parábola. O reino dos céus também será como um homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até aqui por enquanto, fica com a sua Bíblia aberta. Agora Jesus começa a comparar o reino de Deus com um outro homem. Primeiro era um homem extremamente gracioso. Era um homem que deu um pagamento igual para todo mundo. Aquele que chegou de manhã, de tarde e de noite, recebeu igual. E ainda deu um esporro em quem reclamou. Agora Jesus compara o reino de Deus, o reino dos céus, como um homem que saiu de viagem, chamou os seus servos, juntou eles e falou o seguinte: eu estou saindo de viagem. E deixa eu dar uma olhadinha na habilidade de vocês. Essa fatia da igreja aqui ganhou 5 talentos. Essa fatia aqui de funcionários ganhou 2 talentos. E essa fatia aqui ganhou 1 talento. Mas tem um segredinho ali. Esse senhor, esse dono de posses aqui, esse fazendeiro, ele não fez isso aleatoriamente. De acordo com a capacidade de cada um, ele deu os talentos. Tem graça aqui? Tem o quê? Mérito, capacidade, trabalho, curso, formação, entendimento, inteligência. Então esse senhor olhou para cá e falou: ih, essa galera aqui não sabe muita coisa não. Pega um só, não vou perder muito. Aqui eu confio 2. Pô, essa galera tá apta, eu vou dar 5. E aí saiu, foi viajar, foi para a Europa, foi dar um rolê. Daqui a pouco ele volta. E quando ele volta, o texto continua. No verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor, do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E o último eu vou deixar para depois, porque o último é chato.
O último é crente. Crente dos chatos. Amigos, isso aqui está apontando para o reino de Deus, certo? O Senhor está procurando pessoas capacitadas para dar talentos. E quando ele fala de talentos aqui, não é só dinheiro. Ele está falando de habilidades. Ele está falando de dons. Ele está falando de algo que ele quer equipar. Está entendendo que primeiro a gente é salvo. A gente entrou pela porta. Depois que a gente está aqui dentro, a gente começa uma jornada para se equipar do Senhor. Isso é mérito. Então aquele que ora mais, recebe mais. Aquele que sabe mais das Escrituras e vive as Escrituras, recebe mais. Aquele que é semeador, a Bíblia garante que ele recebe recompensas, ele recebe mais. Aquele que é comprometido com a obra de Deus, Deus olha de uma maneira diferente. Ele faz sim acepção de atitudes e não de pessoas, porque ele quer que todos se voltem a ele. Você está me entendendo? Você está comigo? Vocês estão quietos hoje, gente? Estou preocupado. Então o que a gente pode fazer sabendo disso? Se Deus está procurando capacidade em nós, o que nós devemos fazer? Nos capacitarmos. Amigo, você sabe os dons que você tem? Pensa aí. Quais foram os dons que Deus te deu? No que você é bom? No que você tem facilidade de fazer? Pensa aí. Provavelmente isso que você tem facilidade de fazer seja um dom que Deus te deu. Ou você usa ele para o bem, ou você usa ele para o mal, ou para você mesmo. Então você pensa que Deus te equipou com dons e talentos. Primeira coisa, identifique-os. Segunda coisa, comece a qualificá-los. Então, se eu acho que Deus me deu certa coisa, eu começo a treinar isso. E não é pedir uma oportunidade, né? Você me entendeu, né? É qualificar o dom. Então, se eu acho que eu vou ser um pregador, comece a desenvolver isso. Eu acho que eu vou fazer parte da banda, comece a treinar. Comece a fazer uma aula. Se você vai cantar, então faça uma técnica vocal. Agora, se você acha que seu dom é no mercado de trabalho, e nós acreditamos muito que Jesus empurrou pessoas para aquele lugar, se qualifique, seja o melhor na sua área. Talvez você é um psicólogo, talvez você é um médico, talvez você é um contador, talvez você, não sei, qualquer profissão, talvez você faça pão de queijo. Faça o melhor pão de queijo. A gente comprava pão de queijo dos caras, do Renato e Patrícia. Eu ia falar Renata e Patrício. A gente comprava pão de queijo deles há uns 6, 7 anos atrás e nem imaginava. E hoje a gente está junto na mesma igreja, muito legal. Melhor pão de queijo, gente, vocês têm que comer. Marca a mesa na casa deles que eles fazem pão de queijo para você. Volta para cá. Mas se Deus te deu habilidades, talentos que não são para dentro da igreja e são para fora, cara, você faz parte de um povo que Deus chamou para tocar os santos lá de fora, tocar o mundo. Mas se Deus também te chamou para talentos aqui dentro, você faz parte daqueles que tocam os santos e os santos tocam o mundo. Ambos precisam se qualificar nos seus dons, nos talentos que Deus deu. Então o impacto que as pessoas precisam ter é: eu vou voltar lá naquele pão de queijo, porque é o melhor pão de queijo que eu já comi. Aí você vai para trás da história, você vai ver que tem um propósito de Deus porque o pão de queijo está aqui. E vocês têm que ouvir a história deles. Não é só um pão de queijo. E aí o cara procura um psicólogo e ele vai no psicólogo, então, e ele tem uma sessão, e ele não sabe se foi uma sessão, uma libertação, foi expulsar demônio, o que aconteceu, mas ele sai leve de lá e fala: cara, que energia boa. Ele nem sabe que é um toque do Espírito Santo. Ele acha que é uma energia dos deuses, sei lá do que. Mas você ministrou a vida dele com o seu dom, com o seu talento. Você multiplicou aquilo. Então se você faz fotos como o Will, o cliente vai receber o portfólio, ele vai olhar aquilo e vai falar: caraca, velho,
ele é tocado pela excelência daquilo. Isso é um dom qualificado, é um dom treinado. Aí você vem aqui, escuta uma adoração, como deles de hoje, você recebe um impacto no espírito, porque eles estão desenvolvendo e treinando os talentos que Deus deu. Agora vai num lugar onde isso não é treinado. Ai, meu Deus. Seja mal atendido, come um pão de queijo ruim. Nada disso expressou o caráter de Deus. Consegue entender a necessidade da gente desenvolver os nossos dons? Qual dom Deus te deu? Está desenvolvido? 1 Timóteo 4,14 fala assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi te dado por profecia, com imposição de mãos, do presbitério. Nesse caso é Paulo falando a Timóteo, ele era pastor. 1 Pedro 4,10 fala assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então treine, estude, viva com responsabilidade, disciplina, se desenvolva. Isso não é graça, isso é mérito. Isso é o evangelho do reino. Amém? Então tem coisas que você não fica orando. Tem coisas que você treina, tem coisas que você desenvolve, tem coisas que você estuda. Ora e vem tocar bateria para você ver o que acontece. Você está feliz ainda? Então, pela graça, amigos, eu não assumo ministério. Pela graça eu sou salvo. Nosso erro é achar que é tudo é pela graça. Não. Tem mérito aí. E eu estava falando da parábola, né? Vamos lá. Eu estava nos carinhas bons que multiplicaram os talentos. E todos eles receberam a resposta do Senhor, o seguinte: recompensas. Falou assim: ó, você multiplicou os 5 que eu te dei? Então vocês têm recompensa. Entrem e celebrem comigo. Ô, gente, isso é Jesus falando. Começa a ficar interessante esse rolê, né? Peraí. Você começa a entender que a gente começa a construir algo para o Senhor e existe uma recompensa por trás disso. E a recompensa aqui era celebrar com o dono. Era a festa com o dono. Era a alegria do Senhor. Aí o outro grupo que multiplicou também, que eram de 2 talentos, receberam a mesma resposta. Então, começa a ter uma recompensa do nosso difícil trabalho. Mas é interessante que para ambos, para os 2, a resposta foi: você foi fiel no pouco. Entre e celebre com o seu Senhor. Você está vendo que multiplicar os 5 talentos que Deus deu, Deus ainda fala: você foi fiel no pouco. Multiplicar os 2 talentos que Deus deu, Ele fala: você foi fiel no pouco. O que é isso? Daqui a pouco você é um líder de GC, e aí você multiplica o seu GC, você está cuidando de 10 pessoas, e você multiplica por 20, e daqui a pouco você fica já meio feliz assim: nossa, Jesus está me usando. E Ele fala: vem celebrar comigo. É pouco, você foi fiel no pouco, você ainda vai viver muito. Aí você multiplicou os milhões que Deus te deu, se tornou próspero, semeador, e aí Deus olha para você: você está fiel no pouco, você ainda vai viver o muito. Cara, existe um muito que a gente vai acessar no Senhor, se a gente for fiel no pouco. Eu não sei quanto é seu pouco, eu não sei quanto vai ser o seu muito. Eu só creio nessa promessa. Você acredita? Então tá bom. Mas aí chegou o crente chato. Fala, crente chato. 24. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento. Será que ele fez de propósito, deu 1 para o crente chato? E disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Ele citou a Bíblia. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu talento, cheio de barro. Verso 26, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então,
Você deveria ou devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Sabe o que é isso? O Senhor pegou aqueles crente chato, que citaram até a Bíblia, mas não vivem ela. E aí, ele pegou aquilo e falou assim, ó, vocês são tão orgulhosos, mas é só para essa parte da igreja, tá? Não é com vocês essa parte, fica de boa, todo mundo está sentado lá. Vocês são tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, servos maus, que vocês nem dependeram de outros. Antes, tivesse colocado o dinheiro no banco. Dependa de alguém se você não sabe multiplicar. Essa é a mensagem que esse Senhor estava falando. Não tem capacidade? Cara, pede ajuda. Vai pecar? Pede ajuda. Não consegue multiplicar o que eu te dei? Pede ajuda. Talvez quem multiplicou 2 e 5 pode te ajudar. Mas talvez seja essa fatia, ou talvez seja essa. Não pega mal comigo, galera. Tá tudo bem entre nós. O texto fala assim, cara, pelo menos confia aos banqueiros. Não seja orgulhoso. Nunca tente entregar ao Senhor uma coisa que você não desenvolveu. Ele não vai gostar. Se Deus te confiou é porque Ele quer que você multiplique. Quais foram os dons, talentos que Deus te deu? Se Ele te confiou uma esposa, Ele não quer que você multiplique a esposa, tá? Fica ligado. Mas Ele quer que você transforme-a na noiva de Jesus. Se Ele te confiou filhos, Ele quer que você envie-os como flecha. Prepare-os. Se Ele te confiou uma empresa, Ele tem planos para você. Se Ele te confiou um ministério, qual ministério você está entregando para Jesus? Mas multiplique o que Deus colocou na sua mão. Aí olha só, injustiça total, chama o sindicato. Verso 28, tomem dele o que recebeu 1 e deem ao que tem 10. Nossa, que tem de... Não posso falar, que a live derruba. De alguns eleitores que ficam loucos com isso. É absurdo. Tira de quem só ganhou 1. Coitado, miserável. E dá porque tem 10. Bota imposto no super rico que funciona. Tomem dele o talento e dê aos que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil. Essa fileira inteira, ó. Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não, gente, eu tô brincando, tá? Ninguém sai aqui com crise. Você é fiel naquilo que Deus confiou na sua mão? Deus deu conforme a capacidade. Talvez só está faltando desenvolver a capacidade. Talvez só está faltando um pouquinho mais de habilidade. Talvez está só faltando humildade para pedir para quem já fez. Talvez só está faltando alguma coisinha para você multiplicar. Para você entregar a hora que ele vier. E ele olhar para você e falar, servo bom e fiel, entra comigo, vamos celebrar. O que eu dei na sua mão, você multiplicou. Aleluia. Amigos, no reino de Deus nós teremos recompensas que são justas. Deus tem galardão, Deus tem recompensa. E agora eu começo a falar já da eternidade. É onde os nossos olhos deveriam estar a todo momento. O texto fala em Mateus 11:12 assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado à força. E os que se utilizam da força apoderam-se dele. A gente não está mais falando de salvação. A gente está falando de fazer muita força para conquistar o reino de Deus. Ah, mas o evangelho não é pela graça? É pela graça. Mas essa parte é pela força.
Deixa pela graça para ver se você tem vontade para buscar Deus. Deixa pela graça para você orar no final da noite. Deixa pela graça para você ler a Bíblia. Deixa pela graça para você perdoar o seu irmão. Deixa pela graça para dar o outro lado da face. Deixa pela graça perdoar as dívidas. Deixa pela graça. Ninguém consegue, irmão. É doído, é pela força. O evangelho do reino é tomado à força. Por quê? Porque a gente está de olho num galardão que é eterno. Não é daqui, não é sobre aqui, não é sobre esse tempo. Não é sobre a recompensa de agora, é sobre a recompensa que vai vir. Então, dá o outro lado da face, pode ser que não exista recompensa aqui, mas tem recompensa que é eterna. Aqui as pessoas vão te olhar e vai falar, olha que frouxo, que idiota. Enganou uma vez e vai ser enganado de novo, tá ligado? E você fala, Jesus falou para eu ser manso e humilde. Eu não estou de olho nessa recompensa aí, que é um aplausinho, olha que bonito. Eu estou de olho naquela recompensa. Você está entendendo? Então o evangelho é tomado à força. Força para buscar, força para meditar na palavra de Deus, força para você levar seu corpinho para a academia, para não morrer antes do tempo, ou no monjar, não sei o que você está fazendo. Força para chegar no horário do culto, faz uma forcinha para chegar às 18. Força para semear, ó, teve um ela no fundo, ó. Força para semear. Às vezes você acha assim, nossa, me deu uma vontade de dar dinheiro para as pessoas. É do diabo. Não é, irmão, não é. Essa vontade não é do diabo. Precisa de força para isso. Por quê? Você quer só a foto no Instagram ou você está de olho na recompensa eterna? Se a mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Porque você vai ter recompensa lá. Agora, se você fizer com a esquerda e postar com a direita, é um aplauso e essa é a sua recompensa. Perdeu a de lá. Vamos lá, gente. Onde é que a gente está com os olhos? É na pancada, na resistência. Eu preciso trazer o reino de Deus. Força para dominar a natureza carnal. Força quando seu olho está virando na esquina e você fala, não, eu estou de olho numa recompensa que é eterna. Força quando você está diante do seu computador e quer acessar uma parada e você fala, eu estou de olho numa recompensa que é eterna, eu não vou deixar os meus olhos me negarem. Inclusive, Jesus eleva isso, ele fala assim, ei, se os seus olhos te fazem pecar, é melhor que arranque-os e vá para o reino dos céus com um só. Se o teu braço te faz pecar, corte-o. É melhor que você vá com um só para o reino dos céus do que ir para o inferno com os dois, do que se perder. Resistência, força. Esse é o evangelho do reino. Você está comigo? É só graça. Lucas 16 fala, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça para entrar nele. Você entendeu até aqui? Então a graça é sobre entrar. O reinado é sobre permanecer em fidelidade, buscando, crescendo, abandonando o que me atrapalha, seja feridas, seja desejos, seja impulsos, sejam sonhos, abandona tudo isso e foca na eternidade. Aleluia! Deu hora de acabar, mas eu tenho ponto 3 ainda. Marcos 4,18 fala assim, ó, outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Força contra as riquezas do mundo, sobre as preocupações do mundo, sobre as seduções, sobre os desejos. O evangelho do reino. Falei que essa parte é para os maduros, enquanto que a graça é a porta de entrada para todos. Como é que você quer viver? Você está caminhando para a maturidade? Sabe por quê? Tudo que a gente está fazendo hoje está sendo computado para a eternidade. Presta atenção. Por que nós queremos ser frutíferos hoje? Porque existe uma colheita na eternidade. Você está entendendo porque eu comecei a falar de colocar o GPS numa rota lá na frente e não se distrair
com nada no meio do caminho. Toda essa nossa vida aqui, ela pode ser uma distração. E para prestar atenção. As distrações nesses dias, elas só aumentam. A quantidade de coisas que você tem que fazer só aumenta. As contas que você tem que pagar nem se fala, vem de rolo, vem de tsunami. O que vem em onda vem em tsunami. Tudo isso faz com que as preocupações da vida, os desejos desse mundo, as vontades, começam a matar a palavra que está dentro de você e ela fica infrutífera. Ela não gera frutos. Sabe o que é isso? É a estratégia do diabo para roubar a eternidade. Ah, Cris, você está falando que eu vou para o inferno? Talvez não, mas a blindex do céu pode fechar na sua bunda e você vai ficar como um mendigo na eternidade. Tem diferença, e esse é papo para a próxima ministração. Tem diferença na eternidade em quem nós seremos. Depende do que você fez aqui. Depende das suas renúncias, das suas entregas, do que você cedeu, do que você não cedeu, o quanto você deu e o quanto você não deu. Tem diferença. Tem diferença de atitude. Porque tem galardão, tem recompensa. Para quem Deus deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, já teve recompensa diferente. Você está entendendo? O que você quer acessar lá? É sobre isso que a gente quer falar mais. Tirar os nossos olhos de tudo isso e olhar no que eu quero acessar lá. Só que brasileiro mesmo é terrível para olhar a longo prazo. Prova disso que 85% da população está endividada e não consegue guardar nem 20% do que ganha porque não olha a longo prazo. Cara, o céu está falando de longo prazo. A gente fica calculando que a gente tem mais 40, 50, 60, 80, 30 anos pela frente e não começa a guardar tesouros que são eternos. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de colheita eterna. Eu estou falando de recompensas que são eternas. A pergunta é, onde é que estão os nossos olhos? Existe algo além daqui. Não vai acabar aqui. A hora que como é que é aquela música? Além do Rio Azul? Os crentes velhos sabem essas músicas. Não lembro o que eu ia falar, sei lá. Não vai acabar aqui. A hora que o nosso dia chegar, cara, vai ser só um intervalo para a gente ressuscitar com Jesus e viver a eternidade. E o que a gente está construindo para ela? E esse papo é para mais que vencedores. Os maduros viveram o evangelho do reino, olhando para a eternidade. E é o ponto de chegada, é o final. Amigos, a gente precisa ter um desespero no coração por esse lugar. O verdadeiro cristão está olhando para esse lugar. O verdadeiro cristão está preocupado em chegar, acessar quem ele vai ser lá. E levar o maior número de pessoas possíveis para esse lugar. Porque o contrário também é verdadeiro. Enquanto que a gente passar a eternidade. Esses dias foi muito doido, porque eu estava indo para um sítio, eu sou o Noah, daqui a pouco o Noah, meu filho de 8 anos, ele fala, pai, quantos anos tem Deus? Eu falei, começou as perguntas difíceis, né, de 8 anos. Deus é eterno. Como é eterno? Eu falei, ele sempre existiu. Mas lá no começo, pai, quem criou Deus? Filho, lá no começo ninguém criou Deus, ele sempre existiu. Não, mas antes ali de ele existir, ele sempre existiu, filho. Aí a gente começou a falar, falando, mas no final ele não saiu resolvido. Eu acho que muitos de nós temos essa crise até hoje, né? Mas, cara, isso nos leva a um lugar que é eterno. Não tem começo e não tem fim. Você parou para imaginar que nós, a hora que a gente sair desse rótulo, a gente vai ressuscitar com Cristo, nosso corpo vai ser glorificado, semelhante ao de Cristo, e vamos viver sem fim? E o que você vai viver lá, naquele tempo que não tem fim, é determinado pelo que você faz hoje? Se você lembrasse disso amanhã cedo, na segunda-feira, tudo ia mudar. Qual seria o desespero do seu coração? A hora que você pisasse no seu trabalho, ia ver um monte de gente que não tem o mesmo fim que você, porque você sabe que é salvo.
E eles? Falar, cara, você começa a paranoiar. Você começa a ficar um crente chato. Fala de Jesus toda hora. Expulsa o demônio até de poste. Você olha com uma coisa virando assim, você já está lá em cima. Você começa a ficar noiado. Porque você está preocupado com uma coisa que está lá na frente. Você está com os olhos lá. É nesse lugar que perder. É isso, eu vou perder por um tempo. É nesse lugar que semear. Fala, cara, eu estou plantando. E a Bíblia ainda fala que quando eu empresto a um pobre, eu estou emprestando para Deus. Você começa a ver o mundo de uma outra maneira. Porque você está na perspectiva que é eterna. Você está comigo? Então tudo que nós fizemos aqui são sementes que a gente está plantando para a eternidade. Nós vivemos por um galardão, por uma promessa que haverá de vir. Efésios 2:10 fala sobre isso, que Jesus nos criou. Somos poema, obra-prima de Deus, feituras de Deus, preparados para boas obras. O que são essas boas obras? São as coisas que a gente está fazendo aqui, que tem um peso que é eterno. Parou para pensar nisso? Então você evangelizar, você separar um tempo para discipular, você dar uma mesa, tomar um café, você semear, você cuidar de alguém, tem um valor e um peso que é eterno. Para pensar que privilégio nosso de fazer parte disso. Eu imagino Deus com um checklist enorme na mão. E Ele está olhando as obras dos santos. E Ele está vendo o que a gente está fazendo. Tudo Ele está vendo. Então, por mais que as pessoas possam ser que não vejam o que você está fazendo, Ele está ali. Cheque. Nossa, ele saiu. Ele pagou um café pro cara. Cheque. Esse é meu. Nossa, ele emprestou para um pobre. Cheque. Nossa, ele está passando uma hora aqui intercedendo por um fulano de tal. Cheque. Ele está gastando a vida dele com a esposa. Cheque. Nossa, ele está discipulando o filho. Cheque. Ele está se qualificando, está fazendo o melhor pão de queijo da cidade. Cheque. Minha glória está sendo vista com isso. Cara, ele está se dedicando. Cheque. Quantos cheques você tem? Não é cheque sem fundo nesse caso. Quantos cheques com fundo você tem no céu? Amigos, quando os nossos dias passarem, Apocalipse 19:7, eu vou terminar com isso. Fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. A sua noiva já se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amigos, esse texto está falando de quando Jesus vai voltar. Esse texto está falando de uma noiva que já se preparou. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. E haverá um casamento entre a noiva e o noivo. Quem que vai casar com o noivo? A noiva que está preparada. A noiva que está vestida. Você consegue entender que o vestido, olha o detalhe, foi permitido que a noiva, a igreja, se vestisse com um vestido de linho fino. E o que é o linho fino? As obras justas dos santos. Você consegue entender que é você que está fazendo o seu vestido? Você consegue entender que são as obras que nós estamos fazendo, que nós chegaremos ali daqui a pouco e nós vamos se vestir delas, e aí o Cordeiro vem e a gente vai se apresentar? Quem não tiver obra vai casar? Quem não tiver obra vai estar salvo, mas não vai estar vestido de noivo e não vai poder casar. A salvação é pela graça.
Mas a eternidade, o que nós vamos conquistar lá, é pelas obras. É por mérito. Você tem noção que cada coisa que você está fazendo, que Jesus está te pedindo, é mais um pedacinho do vestido que você está tecendo? Então, quando Jesus voltar, você não vai ser pego em surpresa. Não vai. Agora você já sabe se você está vestido ou não. A pergunta é: falta muito para você preencher esse vestido? Ovelha sem lã não vale nessa hora. Você consegue entender que as obras dos justos é o nosso vestido? Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Quais obras você tem? Com que você está preocupado? Se os seus olhos estiverem lá na eternidade, você vai estar preocupado com esse tipo de obra. Presta atenção, Mateus 22:11 fala assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, é outra parábola, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amigos, eu não quero colocar medo em você, mas eu quero colocar uma preocupação dentro do seu coração, um desespero por começar a fazer obras justas para o Senhor. Você entendeu? Um desespero de começar a trabalhar pelo que vale a pena lá na frente. É nesse contexto que você vai entender textos bíblicos que falam assim, ó: não se preocupe com o dia de amanhã. Se Deus cuida do pombo, do passarinho, se Ele cuida do lírio, dos vales, como é que não vai cuidar de você? É nesse contexto que você começa a entender: busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas se você tiver com os olhos lá. Então, igreja, em nome de Jesus, existe uma recompensa pela qual a gente precisa viver. Tem um galardão esperando cada um de nós. Eu quero ser o primeiro a me vestir com muitas obras. E eu espero que você também tenha esse desejo. E a gente vai casar com Jesus quando Ele voltar. Aleluia. Vou acabar agora, prometo. Domingo que vem, você não pode perder parte B dessa pregação. Fique de pé, bota a mão no seu coração. Eu só quero ler alguns versos de recompensas que a gente tem, para você acordar diferente amanhã. Pode tirar a mão do seu coração, depois a gente vai orar. Mateus 5:11: felizes vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Colossenses 3:23 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo o Senhor a quem vocês servem. 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim uma coroa de justiça. Tiago 1:12: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Alguém tem provação aqui? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tem uma recompensa para a gente viver, amigos. Senhor Jesus, em nome de Jesus, que caia um temor sobre os nossos corações nessa noite. Foi muita coisa falada aqui, mas eu peço que o Senhor descodifique essa mensagem nos nossos corações, Pai. A nossa igreja é para sair daqui vibrante, desejando fazer boas obras, com os olhos fitos no Senhor, Deus.
Essa não é uma mensagem de prosperidade terrena, mas é uma mensagem de prosperidade eterna, Deus. Nos últimos dias o Senhor disse através da sua palavra que muitos procurarão mestres que falarão que querem ouvir, e esses querem prosperidade terrena. Mas a verdadeira prosperidade prometida pelo Senhor é eterna, Deus. Jesus, realinhe os nossos olhos para esse lugar eterno. Jesus, se os nossos olhos estiverem nesse lugar eterno, não importa as lutas que vamos passar, porque nós estamos olhando para lá. Jesus, se os nossos olhos estiverem lá, a gente vai ser mais grato nessa vida e com o que o Senhor já nos deu. Jesus, que a nossa ambição seja a eternidade, que o nosso anseio e desespero não seja por tantas coisas aqui na paisagem, mas seja o destino final, o desespero pelo Senhor, porque a recompensa é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, que cada um aqui comece a se habilitar, Deus. Que cada um aqui, Deus, comece a desenvolver os dons que o Senhor deu. Começa a brotar agora, Jesus, na mente, no coração de cada um os dons que o Senhor já prometeu. Palavras proféticas que o Senhor já liberou sobre cada um que estão aqui, que já ouviram através da imposição de mãos, que o Senhor já falou no coração. Deus, em nome de Jesus, ativa nessa noite essas palavras proféticas, Pai. Ativa, Deus, porque nós queremos ser homens e mulheres cheios de obras que são justas, as obras dos santos, Pai. Entendendo que isso está sendo computado e visto pelo Senhor. A Bíblia fala que se dermos um copo de água a um profeta, receberemos o galardão como profeta. Deus nos ensina a olhar para a eternidade desse modo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser uma igreja que almeja isso, que está desesperado pelo Senhor. E quando o Senhor voltar, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós estamos trabalhando incansavelmente para o Senhor voltar. Porque nós estamos já entregando a nossa vida há muito tempo para o Senhor voltar, e fazendo muitas obras para o Senhor voltar. Ah, Jesus, que cada um aqui tenha muitas obras para apresentar para o Senhor, e se não tem até hoje, que saia daqui fazendo muitas obras, Pai. E nós queremos receber esse galardão do Senhor. Jesus, que essa não seja uma mensagem de acusação a ninguém, mas seja uma mensagem que liberte pessoas da sua própria vida, da sua própria escravidão. Em nome de Jesus, Pai, ativa pessoas nessa noite. Toca pessoas nessa noite, Deus.